Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como o Miguel me apresentou, eu sou a Maristela, tenho um vínculo, com o ERD, aqui com o IGAN. Também trabalho na área da educação, pela Secretaria de Educação Municipal de Maricá, e faço parte de um grupo de pesquisa integrada entre História, Patrimônio Histórico e Educação. Eu fiquei pensando muito num tema para trazer para cá, hoje principalmente, porque a gente está recebendo tanto o pessoal que está visitando aqui a fazenda, no curso Italcaia, quanto o pessoal que está interessado no curso de História, e lá eu percebi que também tem muita gente que é professor, que é da área da educação, e nós aqui do Instituto, como meio acadêmico. Então eu fiquei pensando num tema que abrangesse todo mundo, e que a gente tivesse uma outra perspectiva, e que todo mundo pudesse contribuir com esse diálogo. Foi assim, então, que surgiu a temática que eu trouxe hoje. Diálogos entre a educação ambiental crítica e a interdisciplinaridade na preservação do patrimônio cultural e ambiental de Maricá. Como o Miguel disse ali, a minha principal linha de pesquisa dentro do IGAN é o patrimônio cultural e a história de Maricá. O município de Maricá é um município que tem experimentado um crescimento imenso, principalmente nas últimas 2 décadas. A gente está recebendo uma migração gigantesca de outros municípios, de outros estados, inclusive. Justamente pela questão das nossas políticas sociais, pela construção, como a Estela trouxe, de uma imagem mais positiva do nosso município, de uma identidade. E com isso, a gente sabe que não é só aqui, mas em outros locais do Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande na preservação tanto do patrimônio cultural quanto do patrimônio ambiental, justamente por esse crescimento desordenado das cidades. Neste sentido, esse presente trabalho, através da construção do diálogo entre 2 conceitos, a educação ambiental crítica e a interdisciplinaridade, na educação e na pesquisa, visa promover uma reflexão entre esses 2 conceitos e como que eles podem ser ferramentas de promoção da preservação do patrimônio ambiental e cultural e no desenvolvimento sustentável, seja dentro da escola, seja dentro do campo acadêmico. E aí, quando a gente vai pensar em qualquer contexto educacional, educar, ele pressupõe uma transformação, ele pressupõe uma mudança. E aí é que a gente entra em um outro debate, Qual seria essa transformação, qual seria essa mudança? Porque até quando a gente tem uma tendência tradicional, a gente está pressupondo uma mudança de comportamento. Então, por exemplo, quando a Estela, que veio anterior a mim, trouxe a questão dos jesuítas, era uma educação tradicional, que foi o início da nossa educação aqui no Brasil. Ele pressupunha uma mudança. Ele pressupunha que os indígenas, eles estivessem inseridos dentro daquele contexto para um contexto de dominação. Mas teria que haver uma mudança nesse contexto que eles estavam vivendo. Então, quando a gente fala de qualquer processo educativo, a gente está falando também de mudança e de transformação. E aí é que a gente vai pensar qual é a transformação que eu quero, qual é a transformação que eu almejo, e qual o impacto que essa transformação vai ter dentro de determinado contexto social. Educar também é um ato político e dialógico. Somos seres essencialmente políticos e aqui a gente não está falando de uma questão partidária. Somos seres políticos. E nós somos seres dialógicos, ou seja, nós precisamos do outro para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga chegar num pressuposto de mudança. E aí a gente vai começar nesse conceito de educação ambiental crítica. Porque a gente tem uma visão de educação ambiental. O que a educação ambiental vai contribuir para um patrimônio cultural? Para o patrimônio natural, a gente até consegue mensurar, mas com a atual concepção de educação ambiental, é muito difícil que a gente pense que ela vai contribuir de alguma forma para a preservação de um patrimônio que é cultural, de um patrimônio edificado, de uma fazenda como essa.
E aí é que entra esse conceito de educação ambiental crítica. Segundo Lara Yarques e Lima, toda concepção que é crítica é uma alternativa a uma concepção conservadora, uma concepção tradicional. E aí os mesmos autores vão apontar 3 macro tendências para essa educação ambiental. Ele vai ter 3 tendências nesse sentido. Ele vai ter uma conservacionista ou comportamental, ele vai ter uma que é pragmática e, por último, que ele vai ter essa crítica. Por quê? A gente sabe que o processo educativo, ele é político e ele é dialógico. Então, ele vai ser influenciado diretamente pelo contexto que a gente tem, pelo contexto social e também pelas concepções de humanidade e sociedade que a gente tem naquele momento. Então, a primeira tendência que a gente vai ter nesse momento vai ser uma tendência conservacionista, que vai ser a primeira concepção que a gente tem de educação ambiental, que seria aquela bem voltada para a pauta verde, né? E aí, a conservação da natureza através de atividades individuais. Aquela que a gente tem, né? Aquele conceito mais anterior que a gente tem de educação ambiental, não jogar o lixo no chão, a culpa de tudo isso que está acontecendo é de quem coloca fogo, né? E aí é o que a gente começa a ensinar para as nossas crianças de muito pequenos. E é voltada para o homem como se ele ainda fosse o centro da cadeia alimentar, o centro da natureza, muito voltado para o homem, né? E logo depois a gente vai ter uma abordagem mais pragmática. Ele já começa a entender um pouquinho melhor como é que a gente vai perceber essas mudanças sociais, mas ele ainda vai entrar num mecanismo de compensação. Então, a gente vai pensar aí, por exemplo, no consumismo que a gente tem, a gente vai pensar em uma alternativa mais consciente para aquele consumo. Mas a gente ainda não vai para a raiz do problema, a gente ainda não vai pensar na raiz do problema. E aí, quando a gente chega numa concepção mais crítica, é que a gente vai considerar, sim, nesse debate, as questões sociais e políticas dentro dessa educação ambiental. Então, eu vou pensar num contexto mesmo. E aí, a gente, mais à frente, segundo Loureiro, um outro autor, ele vai facilitar um pouquinho, porque ele vai dividir em apenas 2 blocos, para a gente poder entender. O primeiro vai ser essa mais tradicional, que ela é despolitizada. Então, ele vai focar realmente ali na diminuição do consumo e em práticas individuais. A causa dessa degradação ambiental ela vai ser concebida através de um homem completamente descontextualizado. Eu não vou pensar o porquê que esse homem aqui está destruindo a natureza. Mude os seus hábitos, diminua o seu consumo, que tudo vai funcionar. E não é assim, que a gente sabe que não é assim que funciona. E aí a gente já vai para uma tendência mais crítica, que ela vai considerar esses aspectos políticos e socioculturais para pensar e discutir a relação entre os seres humanos e o meio ambiente, inclusive trabalhando com as temáticas de desigualdades sociais. Então ali o meu foco já não é mais só aquela mudança de comportamento. O meu foco é entender o porquê que esses comportamentos são estimulados, da onde que vêm esses problemas, como o ser humano está inserido dentro do meio ambiente, porque aqui parece que a gente não está no mesmo ambiente. É aquela divisão cidade, campo, homem e natureza, eles parecem que são antagonistas, que não estão vivendo no mesmo ambiente. E não é assim. E aqui a gente tem também, ele traz a ideia das ações coletivas e de transformações profundas nos valores e nas práticas sociais. Então ali eu começo numa concepção de que eu, individual, eu posso agir sim, mas eu também tenho que ambicionar uma mudança coletiva, através de políticas públicas, de diálogo profundo. Não vai ficar só nesse âmbito aqui, eu e as minhas atitudes. Vai ser eu, as minhas atitudes, o porquê que eu chego nesse contexto, para discutir mesmo e entender como é que eu me relaciono com esse ambiente e como é que eu estou inserido nele.
ali eu vou ter uma reinserção desse homem dentro de um contexto do meio ambiental. Eu não estou mais separado do meio ambiental. Dessa forma, uma educação ambiental crítica, ela não vai se preocupar só com o homem e a natureza. Ele vai entregar também ali, se debruçar entre temáticas como pertencimento, a criticidade e o diálogo, a história e os modos de vida locais. Também tem um compromisso com a articulação entre os saberes ancestrais e científicos, as relações de desigualdades sociais e a participação e a cidadania, assim como com um compromisso com o desenvolvimento sustentável. Fatores esses que são indispensáveis e ligados com a preservação do patrimônio cultural e ambiental. E aí eu trouxe para a gente pensar uma frase, um texto do livro do Ailton Krenak. Ele tem um livro que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E ele traz toda essa questão da filosofia indígena para pensar os modos de vida e diversos fatores sociais, tudo isso que a gente discutiu aqui como educação ambiental crítica, ele traz isso dentro do livro. E é um livro muito importante, assim, tanto para a gente que é educador, quanto para quem está pesquisando, vale muito a pena ler. Então eu trouxe aqui para a gente pensar. Refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo que somos parte, a Terra. E passamos a pensar que ela é uma coisa e nós outra. A Terra e a humanidade. E eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. E aí a gente vai entrar em outro conceito principal que se apoia aqui no nosso trabalho, que é a interdisciplinaridade. Quem trabalha dentro da área da educação, principalmente, a gente está muito acostumado a trabalhar a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, mas pensar, a gente até tem, uma legislação que apoia a gente, mas eu penso que assim, o currículo que a gente tem que pensar é muito o como que a gente vai chegar nesse caminho da interdisciplinaridade, porque é impossível que eu pise numa sala de aula hoje e consiga trabalhar de maneira interdisciplinar com qualidade. Então acho que ainda tem um caminho muito longo para a gente entender como é que isso vai ser construído. E os currículos passarem a pensar não só nos conteúdos fora de contexto, mas no como a gente vai chegar, como vai ser a nossa mudança dentro da sala de aula. E aí, estudando um pouquinho mais sobre o conceito de interdisciplinaridade, ele surgiu na França e na Itália, em meados da década de 70, marcado pelos movimentos estudantis. Eles reivindicavam um ensino que fosse sintonizado com as questões de ordem política, social e econômica da época. E vai chegar no Brasil no final dessa década. E a partir daí ele vai acabar exercendo influência nas legislações educacionais. Só que, o que pressupõe uma interdisciplinaridade? Ela é caracterizada, como a presença de algo aqui em cima. Esse aqui é um esqueminha para a gente entender melhor. E que as disciplinas serão conexas e definidas em um nível hierárquico. Então, ele tem uma ação coordenada. Ele passa a não ser uma ação individual, ele é coordenada em algo, através de uma finalidade. Então, por exemplo, dessa forma nós podemos dizer que a interdisciplinaridade é a cooperação e o diálogo entre disciplinas do conhecimento, mas se trata de uma ação coordenada. Então, eu vou ter um objetivo aqui. Então, por exemplo, no nosso trabalho a gente vai ter a preservação do patrimônio histórico ali, através da área da história, mas a gente vai conversar com a educação ambiental, com a sociologia, com a política, nesse eixo. E aí a gente tem uma partezinha de uma... São os parâmetros curriculares para a educação, principalmente no ensino médio. E aí ele vai dizer que a interdisciplinaridade
supõe um eixo integrador, que pode ser um objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Neste sentido, ele deve partir da necessidade sentida pelas escolas, pelos professores e pelos alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais um olhar, ou talvez de vários. E aí a gente já começa a traçar um paralelo entre uma educação ambiental crítica e uma interdisciplinaridade, visto que tanto uma educação ambiental crítica quanto a interdisciplinaridade, ele vai pedir o quê? Um olhar abrangente, um olhar sistematizado através de várias áreas. Então ali a gente começa a dialogar esses dois contextos. Neste sentido, uma educação ambiental crítica, ela vai capacitar os indivíduos a compreender essa relação entre os seres humanos e o meio ambiente, os reinserindo no ambiente e os engajando com a preservação de alguma forma. Estimula também a reflexão crítica e contextualizada das questões ambientais, incentivando a ação transformadora, incluindo a preservação do patrimônio cultural e ambiental de Maricá. Já a interdisciplinaridade, por sua vez, ela vai estimular a colaboração entre diversas áreas de conhecimento, integrando saberes para abordar temas que são complexos. Permite uma visão mais abrangente e multifacetada do patrimônio, considerando aspectos históricos, sociais, culturais e econômicos. Favorece também o desenvolvimento de soluções criativas, inovadoras e sustentáveis, unindo esforços de profissionais de várias áreas diferentes. E aí, a gente começa a pensar em como que esses dois conceitos, né, com seus pressupostos, eles começam a dialogar com o que a gente tem hoje no patrimônio cultural e ambiental de Maricá. Maricá, ele é considerado, né, um potencial de ecoturismo de aventura, de turismo científico e histórico, incluindo áreas de interesses geológicos nacionais e internacionais, como a gente até já viu aqui ao longo do curso. Ele possui justamente, né, o desenvolvimento de ações e estímulos e fortalecimento à economia local e ao desenvolvimento de uma identidade mais positiva. E também acabou virando referência, né, em diversos aspectos, principalmente sociais e econômicos. Só que nós temos alguns grandes problemas ainda no que diz respeito à preservação tanto ambiental quanto do patrimônio cultural de Maricá. A gente tem uma especulação imobiliária, né? Inclusive, o primeiro trabalho que eu apresentei aqui no IGAM foi sobre patrimônio histórico, e o que me motivou a construir o primeiro trabalho foi justamente essa especulação imobiliária. Porque a gente tem muitos imóveis que foram símbolos, né, foram marcas da história de Maricá, que não existem mais, de personalidades que estavam dentro do município e que hoje já não existem mais. Por quê? Né? Aí você vai olhar, você vai ver, e quando você vai no mesmo endereço, você vai encontrar um estacionamento, você vai encontrar um shopping, você vai encontrar, né, qualquer outro tipo de construção de lojas grandes, mas o que estava ali se perdeu, a história que estava ali se perdeu. E aí a gente começa a pensar no porquê, né, no que é o desenvolvimento então sustentável de verdade. A gente tem um intenso fluxo de migração nas últimas décadas, né, e um desconhecimento e apagamento gradativo da história local. E aí, mais uma vez, a gente começa a pensar no contexto da história, no porquê, né, que existe esse apagamento. E justamente também por essa questão desse fluxo, né, de pessoas que estão vindo de outros locais, a história acaba, né, se perdendo nesse contexto, porque a gente já não tem uma política que reforce isso, a gente não tem uma prática que reforce isso. Então acaba que a história vai se perdendo nesse caminho, né? Posso fazer uma pergunta? Maricá tem algum imóvel que tenha sido tombado pelo IFAM? Não. A igreja é o quê? Pelo estadual? Pelo INEPAC. A igreja e a casa. Que é a Casa de Cultura agora. Isso. A Fazenda Bananal. É a Fazenda Bananal. Mas também pelo estadual, né? Pelo INEPAC, nenhum pelo IFAM. E aí, aqui a gente tem a Fazenda Itaucaia, que é tombada a nível municipal, né? A gente comemorou esse ano 10 anos do tombamento da fazenda.
mas a gente ainda enfrenta uma legislação ineficiente na questão do patrimônio histórico. Na época que eu fiz o trabalho, foi em 2018, o primeiro trabalho, foi até uma iniciativa de iniciação científica aqui do município para estudantes da rede. E aí, a gente, quando vai olhar o último plano diretor, né, que a gente tem como referência, a gente vai ver 4, né, deliberações para o patrimônio histórico, que 3 estavam não implementadas e uma estava em andamento, e até hoje a gente não vê esses esforços. E aí a gente começa a pensar, né, nos nossos colegas que estão em defesa do patrimônio histórico. A Renata trabalha diretamente nessa coordenadoria, mas é aquilo, é uma pessoa só lutando contra um sistema que a gente sabe que não vai, né, valorizar aquilo que a gente está trabalhando. É por isso que entram as questões da memória coletiva, dos esforços coletivos para determinado fim, né, para determinado bem. E aí a gente também tem essa falta de integração entre os órgãos municipais, federais e estaduais para iniciativas tanto de tombamento e tanto também de fomento, né? A gente tem imóveis, por exemplo, no Rio, a gente tem a APA do centro, né? Que ali ele dá algumas coordenadas justamente para impedir que aquela história se perca. Então, por mais que a gente só preserve, por exemplo, algumas fachadas ali do centro, que dentro já não seja mais a mesma coisa, mas a gente tem pelo menos aquela fachada. A referência. E aí as placas também que são postas em imóveis históricos também tem uma determinada altura, onde se pode ser pendurada, quais que podem ser demolidos e quais não. E aqui a gente não tem. Tanto que ali, aquela parte, né, que a gente fala que é a Rua dos Bancos, que é a rua principal ali, se a gente tirar metade daquelas logos, daquelas fachadas que a gente tem ali, a gente vai descobrir muitos prédios históricos que foram, né, testemunhas de vários acontecimentos aqui e que infelizmente a gente não tem esse respaldo. A gente não tem de onde cobrar que as pessoas não façam isso, que os comerciantes não façam isso, porque infelizmente a gente não tem uma lei sobre isso. Então, assim, a gente fica ali lutando, mas a gente não tem um respaldo legal para isso. Eu acho assim, pensando aqui em tudo que você já falou até agora, quando a gente pensa sobre a questão da especulação imobiliária, de uma certa forma, eu vejo num discurso, até na cidade, pessoas que estão vindo de outras regiões, de outros municípios do entorno, né? Ou até mesmo de outros estados, como você falou, de uma certa forma fica parecendo, pelo que a gente escuta por aí, que essas pessoas estão trazendo de uma certa maneira, é por isso que Maricá está assim, Maricá está crescendo e esse crescimento está trazendo, né, todo esse transtorno que a gente está vendo, tanto na questão ambiental quanto em outras questões, e esse discurso, na verdade, ele não é verdadeiro, porque tem um crescente pensamento conservador, né, tanto em Maricá quanto no Brasil como um todo, né, cada vez mais crescendo. Esse pensamento conservador, ele quer manter o modelo social e econômico que já existe há anos e anos atrás. Então, eu acho que, na verdade, a questão de uma política ambiental eficiente, trabalhando a interdisciplinaridade, como você falou, eu acho que vem sempre com a questão da educação. Sempre a educação. Então, a educação sempre vai ser a base. E é na educação que a gente tem essa oportunidade de transformação e de transformar essa questão desse pensamento crescente, esse pensamento conservador que tem crescido na nossa sociedade, de uma certa forma. Porque esse pensamento conservador, da mesma forma que ele quer manter esse modelo social e econômico, ele quer sim que aconteça cada vez mais essa exploração, que a gente diz, né, especulação, essa exploração imobiliária crescente que acontece, né, quando a gente fala em questão do resort, né, Ponta Negra, né, as beach rocks que está acontecendo, assim, são discussões que a gente tem que trazer para a sociedade maricaense, para dentro da sociedade. E aonde começam as discussões? Na educação, nas escolas, fazendo esse trabalho como está acontecendo aqui, né, da gente estar abrindo a nossa mente para a gente ver que não são essas pessoas que estão vindo de fora que estão trazendo isso para Maricá. Não é o crescimento, o desenvolvimento de Maricá
que está fazendo com que as coisas estão se acabando em Maricá por conta desse crescimento. Não é isso. É só olhar no entorno. Isso que está acontecendo aqui, da gente estar aqui visitando a Fazenda Itaucaia, conhecendo toda essa historicidade, né, que a gente está vendo, não só aqui como em outros lugares, espraiado, como eu já fui com o pessoal da GM, é isso que produz, né, essa forma assim, da gente começar a ter um pensamento reflexivo. Eu acho que essa é a base, né? Como professora, como você, eu sou professora em 2 redes, Niterói e São Gonçalo, né? Então eu vejo diferenças gritantes tanto de uma quanto de outra, né? Então assim, a gente percebe que a base vai ser sempre a educação. É verdade. E assim, o que você trouxe desse discurso é muito comum, né, aqui no município, mas é a questão, né, do contexto, do porquê. Porque a educação ambiental crítica, ela vai justamente pegar a base que você trouxe e vai problematizar. E aí é muito legal, é muito cômodo para mim, como poder, falar e justificar a falta das minhas ações na chegada de quem está vindo. Porque é muito cômodo eu falar que Maricá, ele tá do jeito que tá, e o patrimônio tá assim do jeito que tá, a cidade, né, tá assim do jeito que tá, porque chegou muita gente. Mas eu não olho que a minha legislação tá parada lá em 2004. Eu não olho que o meu currículo, ele tá totalmente fora de contexto. Porque é bom para mim. É bom que eu tenha essa falta de conhecimento, que eu deixe você achar que foi por causa dessa migração e do crescimento, porque eu estimulei esse crescimento. Então eu sabia o que poderia acontecer. Pode ser que eu não tenha previsto que seria, né, de uma forma tão exponencial. Mas eu saberia que se eu estou ali estimulando o crescimento, que isso poderia acontecer. E da mesma forma eu não me preparei. E aí é cômodo trazer essa questão e culpabilizar as ações, né, individuais, a migração individual. E aí a gente volta nessa questão, né, de uma educação crítica, de uma educação tradicional. Porque aí é muito cômodo. Eu não me preparei para o aquecimento, eu tenho 3, 4, né, diretrizes para um patrimônio histórico, e aí destruiu porque a cidade cresceu muito. É muito cômodo. E aí a gente traz essa questão desse diálogo da interdisciplinaridade e da educação crítica para o debate tanto da educação quanto do meio cultural, do meio acadêmico, para que a gente possa justamente fazer isso. Elaborar ações que sejam eficientes, que tenham muitas abordagens, para que a gente gere um esforço coletivo. No plano diretor saiu alguma coisa sobre isso? Porque foi no ano passado, né? Novo plano diretor da cidade. Saiu, você teve acesso? Eu ainda não tive acesso, mas o anterior, ele estava só com essas 4 diretrizes. Eu não sei como é que saiu, como é que foi aprovado. A Renata deve ter um pouquinho mais de informações sobre isso. Mas é aquilo, a gente vai avançando a passos muito lentos nessa questão. Porque é cômodo que eu crie uma nova concepção de Maricá, de desenvolvimento, e que eu esqueça de olhar tudo aquilo que veio antes, né? Então eu valorizo certas coisas. Por exemplo, a gente agora teve a questão, né, da inauguração do museu da Casa Darcy Ribeiro. Legal, porque é um novo espaço cultural da sociedade, sim. Mas a gente pensou em como é que foram feitas essas modificações no espaço da casa. A gente pensa como é feita essa estrutura. É igual a nova aula de Pantaneiro. Foi votado, foi trazido para a sociedade como que isso seria construído. A casa de Darcy Ribeiro, ela é carregada de significados. Em todas, né, as paredes da casa, ela era carregada de significados. E como é que a gente pensou esse novo contexto? A gente sabe que é muito importante que a gente democratize espaços de conhecimento e de cultura. Mas como que isso foi feito? Quais foram as modificações que foram feitas na estrutura da casa? Por que foram feitas? Como que foram pensadas? A gente sabe que a casa está ali ela foi feita, inspirada, né, no todo o trabalho político, e a piscina tinha uma determinada estrutura, que tinha uma conexão com a casa, ela é toda poética, vamos dizer assim, né? Ela tem todo um significado. E quais foram as mudanças que foram feitas? Isso foi votado? Ela foi descaracterizada. Ela foi planejada pelo Niemeyer, né? E o Niemeyer, ele tem como característica pensar em todos os Em todos os Eu não conhecia a casa da Cidade, Eu mas não pelo fui que também. eu vi, todas as
parece que todos os cômodos davam para a piscina, né? É, Foram sim. fechados, É. todos foram fechados. Ou seja, foi justamente ao contrário do que o Darcy pensava. Que era integração meio Como, ambiente. como ele sempre viveu em aldeias e amava isso, essa ideia e tudo que ele desenvolveu, a casa, óbvio, foi pensada desse jeito. A casa circular, Circular, tem toda essa aquilo questão. foi integração. Mas hoje, pelo que eu sei, ainda não visitei, Eu também. fecharam todas as Exatamente. coisas. Aí o pessoal falou que foi por causa da maresia, das coisas que tem lá dentro, papapá. Mas é aquela coisa da influência, que depois eu vou falar, desse pertencimento, é a influência do externo, de quem está chegando, e ainda não entendeu o contexto. Exatamente. Aí as pessoas vêm com aquela ideia, como ela falou, né? Alguém falou sobre as pessoas que estão vindo, né? Eu sinto muito isso aqui. As pessoas elas vêm com suas ideias e querem colocar as ideias delas aqui. Elas não chegam, entendem o que acontece, passam identidade a cultural pertencimento. Mas sabe o que é, Mas Marise? isso vem Eu mais que sou- daqui da eu que política, cheguei há pouco, o que eu local. percebo é o seguinte, é que o poder público, ele contrata todo mundo de fora para eles virem com esses projetos, eles enchem o bolso deles e nós que estamos o poder aqui, público querendo fazer aqui, a gente não Por pode. isso que depois eu vou até deixar acabar com todo Entendeu? mundo isso aí, Porque- né? porque Mas quem a chega gente também fora. falar sobre pertencimento de quem está aqui e quem está chegando também. Aí a gente fala. Que nem sempre quem está chegando está expropriando, Sim, né? exatamente, foi isso que eu quis Não, não é dizer. expropriar. Eu nem falo expropriar, eu falo que a pessoa vem com um costume. Tem uma frase que é meio forte agora, de Cidade Negra, que fala: a pessoa sai do gueto, mas o gueto não sai dela. Então você vê nas ruas pessoas se comportando como na cidade grande. Mas eu acho, Entendeu? eu acho E aí essa fala trazendo esse contexto. um pouco preconceituosa. Não, mas Eu acho. Não, Assim, na minha opinião, essa Não. fala é muito preconceituosa. Não, é Porque uma nem fala- todos estão vindo do gueto. Não, mas é o que eu falei, são exemplo Metáfora. do Cidade Negra Sim, e mas- coloca aí talvez você não conheça a música. Não, conheço, Então, conheço Cidade porque Negra, a mas vai pessoa, música, então, Cidade Negra. a pessoa traz os costumes dela e não entende o local. É igual eu sair daqui e sambar, sei lá, tô pensando aqui, né? Sambar e... respeitar. Exatamente. Então, mas aí fica parecendo novamente que está vindo tudo, o que vem, o que está acontecendo de ruim, vamos dizer assim, entre aspas, em Maricá, é porque está vindo com o pessoal de fora, que vem de fora. Novamente fica parecendo isso, entendeu? E eu acho que é isso que precisa ser desconstruído, porque essas ideias são políticas. Ela vem dos políticos de Maricá, não de fora. Vem dos políticos que já estão aqui há anos. Como São Gonçalo acontece isso, eu sou daí de São Gonçalo e posso falar. Até mesmo em Niterói acontece isso, A porque Niterói mulher está lá acontece, quem há chega em muitos Niterói e muitos se sente- anos. Pois é, então assim, Extra Niterói, né? Centro de Niterói. eu acho assim uma coisa assim muito, acho que essa fala é muito do pensamento conservador, na minha opinião. Liga ali no museu do Darcy Ribeiro, lembrando que foi o Oscar Niemeyer que diretor. Exatamente. Não poderia mexer nisso, porque é uma obra de arte arquitetônica do grande. Não, mas gente, peraí, provavelmente isso aí tem toda a família dele que cuida disso, isso também não foi feito assim. Existe uma aprovação. Existe uma aprovação, sim. Foi uma adaptação para o museu, Tem que preparar o espaço. O que a gente traz para a discussão é justamente essa quebra de paradigmas que a gente tem, né? Então, essa questão que a gente às vezes toca nesse assunto, eu estou muito na área da educação, por exemplo, eu sou da educação infantil. E aí chegou para mim, lá na escola, 2 professoras, doutorado, que fizeram vários estudos, que agora a tendência de Maricá é cada vez ter mais profissionais qualificados. E que vieram de fora. E aí quando a gente foi pensar, né, engraçado, esse é um tema engraçado, que acho que ela vai entender, que estava falando sobre isso. Engraçado que elas chegaram na escola com muito mais engajamento para trabalhar as questões históricas e ambientais aqui do município, que eu levei para elas. Por mais que elas tivessem pouquíssimo conhecimento, mas elas estiveram mais abertas a trabalhar isso, por entender a questão do pertencimento, da arte, da cultura, do que as professoras que moram aqui. É isso que a gente são duas coisas diferentes. São duas coisas, então são paradigmas
quebrar nesse contexto, porque a gente deixa de pensar, a gente começa a pensar, né? A gente tem essa força de pensar no individual e a gente esquece de olhar para o todo, porque, né, a força que a gente tem, o poder que a gente tem em cima da gente, ele quer mesmo que a gente pense no individual do que no coletivo. Então, assim, a gente precisa quebrar esses paradigmas para que a gente consiga entender e trabalhar de maneira interdisciplinar. Deixa eu dar só uma palavrinha que é exatamente o que tu estás falando, gera uma questão gravíssima que se chama nacionalismo, entende? Então, assim, a partir do momento que tu cria essa visão de que quem vem de fora indiscriminadamente está prejudicando o município, tu cria o nacionalismo, tu cria assim o bairrismo, tu cria você é de fora, você não sabe, e é exatamente o que tu E alimenta falou. a xenofobia, inclusive. É xenofóbico, entende? Eu já sofri Então, assim, xenofobia. esse autoufanismo, esse ufanismo quase megalomaníaco que às vezes a gente observa nos discursos políticos e locais, a gente tem que mudar. E aí é na educação, que era aquilo que eu estava falando. Se não mudar aí, tudo vai ser discurso, porque a gente já está podre, né? Tipo assim, as crianças que são o futuro que pode salvar, né? E aí a gente pensa nisso, na educação ambiental crítica, nesse trabalho, né, nesse diálogo, o que eu quero trazer é essa reflexão, da gente pensar em mudanças profundas, a gente parar de olhar para ações somente individuais, para a gente começar a pensar em mudanças profundas. A gente sabe que isso vai acontecer de um dia para o outro? A gente sabe que não vai. Mas se a gente não começar a pensar nisso, a trabalhar em cima disso, aí que nunca vai acontecer mesmo. Então a gente tem que pensar não só no nosso ato educativo hoje, em como a gente pisa na sala de aula, em como a gente pesquisa na academia, mas a gente pensar no legado que a gente vai deixar mais para frente, no que a gente está construindo hoje, para semear o que vai ser feito mais à frente. E aí eu trouxe aqui algumas sugestões de práticas em que a gente pode integrar tanto dentro do meio acadêmico quanto dentro do meio educacional, que são os projetos de educação ambiental em áreas de patrimônio histórico, a gente trazer a comunidade para isso que a gente está fazendo aqui, para que vocês conheçam a história, independente se você é do município, se você não é, para que vocês conheçam a história e nos ajudem nessa missão de preservar e perpetuar o local que a gente está vivendo, a história, a memória, a identidade, porque a gente sabe que são contextos que são completamente influenciáveis ali, né? Como a Estela trouxe, né? A história, a memória, né? É muito uma construção coletiva. Então a gente pensar nisso no coletivo, parar de pensar em ações individuais e também pensar no estímulo a políticas públicas. A gente não pode ficar pensando somente em ações privadas, em políticas públicas. Como é que a gente vai pensar nessa quebra de paradigmas de quem está vindo de fora, de maneira a incorporar isso dentro do poder público? Que isso seja uma ação que seja estimulada perpetuamente. Porque se o crescimento de Maricá agora está assim, a tendência é que a gente estimule ainda mais esse crescimento. E aí, como é que vai ficar essas questões daqui para frente? Agora, Maristela, é legal a gente falar vir de fora. Quem é que impacta Maricá vindo de fora? Eu, o Léo e outros tantos que são migrantes aqui? Ou uma empresa espanhola que vem acabar com a população tradicional? Ponto. Só para pensar. E aí entra justamente toda essa criticidade, esse diálogo que traz o trabalho. Essa questão de pensar como, onde, por quê, quem está vindo. Porque se a gente começar a pensar, por exemplo, é igual quando fala, vamos economizar água. Desligue, tome banho de 5 minutos, desligue o chuveiro enquanto o agronegócio está lá para produzir uma calça jeans, gastando litros e litros para produzir carne, para garantir carne. Mas a gente não pensa nesse impacto. Então a educação ambiental crítica, ela vai pensar justamente nisso. Em como essas ações são feitas, por quem e com qual finalidade, com qual contexto. E aí a gente tem as pesquisas interdisciplinares e justamente essa questão das políticas públicas. A gente pensar em como é que os nossos olhares aqui, por exemplo, que a gente tem vários profissionais de várias áreas, como que os nossos olhares eles vão se complementar para que a gente estimule esse desenvolvimento de maneira sustentável.
E aí também tem outra sugestão que eu queria trazer aqui para o IGAM, porque todas as práticas que a gente traz aqui, a gente sempre se engaja muito no que a gente faz e no que o colega faz, né? Por exemplo, aqui eu prestigio o trabalho de muitos colegas. A gente está sempre se acompanhando, né? Pelo grupo, pelas mensagens. E uma sugestão que eu deixo aqui desde 2018, que eu trago comigo, é a vontade de fazer um mapeamento colaborativo do patrimônio que a gente tem na cidade. A gente pensar em como que a gente pode produzir isso, inclusive em parceria com as escolas, porque eu sinto que tem muitos professores que vêm de fora ou que já são daqui e que têm vontade de estimular isso, essa ciência cidadã. E que a gente não consegue muitas vezes porque a gente não tem apoio, porque o nosso currículo, ele não dá essa base. Então, eu deixo aqui um convite, se alguém quiser, né, se juntar nessa ação de tentar pegar com os moradores mesmo, de construir histórias dos bairros locais. Por exemplo, eu trabalho em Noan, que é uma comunidade que a gente tem uma história de disputa de terra, de vulnerabilidade social e que pode ser muito trabalhada em cima disso. E a gente começar a fazer trabalhos dentro das escolas, enquanto professores, para estimular essa ciência cidadã. E aí a gente tem também os projetos de monitoramento coletivo, né, que seria ali seria esse mapeamento e esse projeto de monitoramento, eles seriam quase que parceiros nesse momento. E as escolas com práticas e projetos sustentáveis. Então a gente começar a pensar em como professor, aos poucos eu posso tirar essa hemogeneia do currículo, pensar em como que eu posso transgredir esses caminhos também, para quem sabe trazer isso mesmo. A gente, enquanto professor, a gente tem reuniões de planejamento coletivo. A gente vai ser, às vezes, as chatas da reunião, a gente vai ser as implicantes da reunião? Talvez, mas de uma em uma ação, a gente também consegue, né, mudar. E aí, eu já encerrando, né, caminhando para o fim, dados os complexos desafios enfrentados para o desenvolvimento de ações efetivas para a preservação do patrimônio cultural e ambiental no município, se faz necessário um olhar crítico, contextualizado e abrangente, seja no campo da educação, seja no meio acadêmico. Dessa forma, a articulação entre os conceitos de educação ambiental crítica e interdisciplinaridade se configura como uma possibilidade de promover uma abordagem mais inclusiva e eficaz na preservação do patrimônio cultural e ambiental. Essa integração valoriza a interconexão entre o patrimônio e o meio ambiente, tidos muitas vezes como antagônicos nesse processo. Em resumo, a interação entre educação ambiental crítica e interdisciplinaridade promove uma reflexão profunda, que leva à compreensão das origens dos desafios relacionados à preservação do patrimônio, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e engajados, além de impulsionar o desenvolvimento de soluções cada vez mais inclusivas, participativas e sustentáveis. Logo depois eu também trouxe uma outra frase do Ailton, né? O que é feito de nossos rios, de nossas florestas, de nossas paisagens. Nós ficamos tão perturbados com o desarranjo regional que vivemos, conforme a gente trouxe aqui, né, com a fala das colegas, ficamos tão fora do sério com a falta de perspectiva política que não conseguimos nos erguer e respirar. Ver o que importa mesmo para as pessoas, os coletivos, as comunidades nas suas ecologias. Para citar o Boaventura de Souza Santos, a ecologia dos saberes deveria também integrar a nossa prática cotidiana, inspirar nossas escolhas sobre o lugar que queremos viver, nossa experiência como comunidade. Precisamos ser críticos com a ideia plasmada de humanidade homogênea, na qual há muito tempo o consumo tomou o lugar daquilo que antes era cidadania.